No programa anterior, no bloco anterior, sei lá, a internet, não sei como chamar isso, nós falávamos da carreira política do Tidei de Lima e avançamos no tempo e chegamos à fase em que ele assumiu a prefeitura de Bauru, 1993. Mas deixamos para este bloco, para que o Tidei conte quais foram as fases, as façanhas mais marcantes da sua carreira política como deputado. O que você atribui assim? Isso foi determinante para deixar meu nome na política nacional. Bem, Renato, nós tivemos como deputado inúmeras passagens, né? Inúmeros fatos que acabaram marcando o Tidei de Lima, deputado federal, que até hoje, e recentemente eu tive no Congresso, lá na Câmara, para receber uma homenagem como constituinte, e até hoje as pessoas, os funcionários, deputados daquela época que ainda estão lá, ou deputados que já encerraram o mandato, acabam se lembrando das façanhas, entre aspas, né? Os feitos. Eu cheguei lá com 33 anos, eu tinha 33 anos, fui eleito com 33 anos de idade de deputado federal. Nunca tinha sido político com mandato em lugar nenhum, não tinha sido vereador, não tinha sido prefeito, não tinha sido deputado estadual, acabei sendo eleito deputado federal. E cheguei lá nesse período difícil, em 1979, quando eu assumi, eleito em 78, assumi em 79, ditadura ainda tinha o AI-5, logo depois viria aí a queda do AI-5, anistia, né? Mas tudo um processo de lutas onde a gente teve uma participação grande. E eu logo de cara, pelos discursos, pelo meu posicionamento, fui convidado para ser vice-líder, né? Do Freitas Nobre. O Freitas Nobre, um deputado já consagrado, histórico, e naquele tempo você tinha várias vice-lideranças, dependendo da bancada, né, era proporcional o número de vice-líderes, mas era uma honra você ser vice-líder, né? E o Freitas Nobre, então, escolhia um líder do Sudeste, um líder do Sul, um vice-líder do Sudeste, um vice-líder do Sul, outro do Nordeste, outro do Centro-Oeste e assim por diante, do Norte, né? E eu então já tive esta condição. Isto permitiu que eu pudesse participar de discussões, de uma série de coisas, e fui ganhando muita experiência ao longo do tempo. O doutor Ulisses também tinha uma admiração pela gente, era um carinho como de pai para filho, né? Pela diferença de idade, era mais ou menos isso. E sempre nos chamava para participar das coisas, e mesmo para ir almoçar com ele, jantar, ouvir a opinião da gente, gostava de ouvir a opinião da gente, do jovem, né? Olha, jovem deputado, e assim por diante. E isto me propiciou, Renato, ser indicado para a relatoria de vários projetos, né? Projetos importantes da época. E eu vou dizer o mais importante que eu acredito que tenha sido, que foi o projeto que resultou na lei de licitação atual, a 8666, né? Que é de 1993, só que na Câmara ela tramitou em 1992. E você era deputado ainda, o relator. E eu fui o relator durante o ano todo. E ainda agora, quando fui a Brasília, o Luiz Roberto Ponte, que era um deputado do Rio Grande do Sul, foi ministro e um deputado consagrado também pela sua história, foi o meu auxiliar. E ele chegou e disse: Tidei, mas puxa vida, eu todo dia estou lembrando, quando vejo essas concorrências, de quanto nós sofremos aquele ano. E a lei na Câmara foi aprovada por unanimidade. Quer dizer, o PT, que naquele tempo era oposição, né, e era contra tudo e contra todos, votou a favor da lei de licitação. O Aloysio Mercadante era líder da bancada, e eu tenho até a imagem hoje, ele chegar no microfone ou fazer um discursinho e disse: olha, essa lei
pela relatoria do deputado Tidei de Lima, nós vamos votar a favor. Né? E aquilo foi uma consagração. Então, esta parte foi uma parte importante, legislativa. E tem a parte do deputado federal que vai conseguir coisas, né? Conseguir conquistas para a sua região. E eu tive um trabalho muito grande com relação a estas três coisas que já citamos anteriormente, que é o Hospital Estadual de Bauru, né? A duplicação da Rondon, né? E também a Unesp. Detalha para nós cada um. Então, estas três coisas têm história. A primeira delas foi a Unesp. Eu, como presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia, que era da Fundação, tinha que pagar a prestação. E eu vi colegas meus desistirem do curso porque não tinha condição de pagar. Eu tinha uma coisa que me ajudava muito, que era o basquete. Naquele tempo era um amadorismo marrom. A gente recebia uma ajuda, e a ajuda que eu tinha era a minha prestação da faculdade. Olha, então você vai estudar de graça. Ótimo. Então eu jogava em troca do estudo de graça. E foi assim que eu me formei engenheiro. Embora meu pai sempre tenha ajudado, minha mãe sempre tenha ajudado, a família sempre ajudou, mas foi fundamental eu jogar basquete para conseguir pagar a faculdade. Então eu tinha isto na cabeça e tinha esta motivação de luta, quando presidente do diretório, de que nós um dia conseguiríamos fazer a Fundação Educacional uma verdadeira escola estatal. Porque, embora a Fundação Educacional fosse municipal, o município não contribuía com a fundação. Apenas o Dr. Nuno, que eu me lembre, foi o prefeito que mais contribuiu com a Fundação Educacional, talvez por ele ter sido o fundador da Fundação Educacional, né? E aí eu, com isto na cabeça, quando eleito deputado federal, apresentei um projeto federalizando aqui a Fundação Educacional. Né? Esse projeto tramitou, eu era oposição, aqui era engavetado, eu desengavetava, eles engavetavam, e esta coisa não ia. Quando o PMDB assumiu o governo do Estado, eu vi uma oportunidade de estadualizar a fundação. Né? Mas era ainda o governo Montoro, um começo, ainda tinha a área federal, a luta ainda para a eleição direta para presidente era muito importante, o governador não tinha condição financeira e lutava contra um governo de oposição, até que foi eleito o Tancredo, né? E acabou acontecendo o que todos sabem, o Tancredo faleceu no início do seu mandato, assumiu o Sarney, e aqui em São Paulo foi eleito o governador Quércia, o Quércia como governador. E eu então disse, Quércia, eu tive um papel muito importante na eleição dele, porque tem toda uma história de traições dentro do PMDB com relação a ele, e nós nos mantivemos fiéis e conseguimos unir o partido em torno dele, e eu tive um papel importante nesse episódio, e ele, devedor deste fato, ele disse, olha, o que você deseja? Eu falei, eu quero que você estadualize a Fundação Educacional. Falou, bom, então você vem ser meu secretário. Foi quando eu me licenciei da Constituinte, conversei com o doutor Ulisses, me licenciei e vim ser secretário da Agricultura em São Paulo. E aí articulei todo o processo de encampação da Unesp, de encampação da Fundação pela Unesp. Naquele tempo já era a Universidade de Bauru. Né? Eu acabei... Ele disse, olha, vamos montar uma quarta universidade, e será a Universidade de Bauru, será a quarta universidade do Estado. Me ache aí um Zeferino Vaz. O Zeferino Vaz era um professor que tinha fundado a Unicamp, era um professor da USP, saiu, fundou a Unicamp, né? E era um nome respeitadíssimo, mas já era falecido. Eu acabei procurando esse substituto do Zeferino Vaz, né? Não consegui achar, e aí eu falei, ô
o Quércia, o governador, o caminho nosso é fazer com que uma das universidades encampe as existentes, uma delas encampe. Qual? A USP, pode ser, já tem um campus em Bauru, né? A Unicamp é impossível, porque a Unicamp, ela é dessa região aqui de Campinas, Limeira, Piracicaba, né? Bauru já é mais distante. A universidade do interior é a Unesp. A Unesp tem em Botucatu, Rio Claro, Araraquara, já tem lá em Pereira Barreto, tem em Assis, tem em Marília. Então, Bauru poderia. Você está autorizado a conversar com eles. E eu aí peguei um contato com o reitor através do meu irmão, professor João Francisco, que era professor da Unesp. Falei, ô João, você vai me arrumar um encontro com o reitor da Unesp, o professor Nagli. Ele falou, para já. Tá, eu contei a história para ele, ele ligou para o Nagli falou, olha, então vamos nos reunir a 1h. Tá bom, 1h, mas nós vamos almoçado, não vamos almoçado, como é que é? Não, é 1h a reunião. E aí nós fomos no apartamento do professor Nagli a 1h, saímos de lá às 5h30 com o esquema traçado. Ele ia trabalhar para dentro da universidade, né? E eu trabalharia junto ao governo as verbas, os recursos necessários para que isso acontecesse, né? E assim se deu. Ele conseguiu a aprovação no conselho lá da Unesp, conselho universitário, depois de muita conversa, porque eles tinham medo. Era a maior, para você ter uma ideia, Renato, e para vocês terem uma ideia, foi o maior processo de estatização do ensino superior do Brasil até hoje. Não era estadualizar ou federalizar uma faculdade, um curso. Não, eram 12 cursos com 4.300 alunos e 400 professores, 800 funcionários e mais o colégio técnico com 900 alunos. Então era uma loucura. Quem era da área universitária falava, vocês estão loucos, isso não vai a lugar nenhum, não vai acontecer. E nós conseguimos fazer com que isso acontecesse. Então isso é um episódio fantástico. Marcante. E a Unesp para Bauru, depois do evento Noroeste, Estrada de Ferro Noroeste, é o maior evento. Maior. A outra coisa que a gente conseguiu assim para Bauru foi a duplicação da Rondon, que também foi um negócio mais ou menos fora do planejamento. Fora do planejamento. Nós estávamos lá no Palácio dos Bandeirantes às segundas-feiras, quando o governador recebia os deputados federais, às terças ele recebia os estaduais, e segunda-feira nós estávamos lá quando chegou o secretário de Transporte com um monte de projetos, tudo enrolado, aqueles tubos todos, né? E aquilo era como jogar milho para frango, né? Chegar com um monte de projeto, um secretário no meio de 20 deputados, aquilo, o que são esses projetos aí, secretário? O que é isso? O que é aquilo? E nós então conseguimos arrancar do Walter Nori, que era o secretário, né? O Walter Nori falou, isso aqui é a extensão da Marechal Rondon. Da Marechal Rondon não, da Castelo Branco. Até é a extensão da Castelo Branco. Vai de Avaré até perto de Marília. Isso. Entre Assis e Marília. Não diga, quantos quilômetros são? 70 quilômetros. Aí me acendeu uma coisa, né? E eu disse, quanto custa esses 70 quilômetros? Olha, o quilômetro da duplicação da Castelo Branco custa 4,5 milhões de dólares. Desculpa. E quanto custa o quilômetro de duplicação de uma rodovia que hoje é pista única? Qual? Eu não queria falar e eu acabei falando. Da Rondon, por exemplo. Deve ser 1,5 milhão de dólares. Então, de cada quilômetro de extensão da Castelo Branco, você faz 3 quilômetros de duplicação da Rondon, é mais ou menos isso aí. E nisso eu fui chamado para conversar com o governador. Era a minha vez. A Ana Tebar, que era secretária, falou, te dei a sua vez.
Eu entrei e falei assim, ó, do que eu vim falar aqui, não vou falar nada. E aí contei a história para o Quércia. Ah, você está brincando. É verdade, eu acho que você tem que ser o governador, você é caipira, é do interior, você tem que ser o governador que vai passar para a história, que vai duplicar a rodovia Marechal Rondon. Por que você vai ligar mais 70 quilômetros da Castelo Branco que não liga nada a nada? Né? Você duplica a Rondon, que é a estrada de exportação dos grãos lá do Mato Grosso, né? Aqui vai atingir o Porto de Santos, e vendi o peixe para ele e falou, mas o que você está falando, o Nori confirma? Você chama ele aí. Aí ele chamou o Nori. O Nori abriu a porta e falou, o Tidei está me contando uma história aqui de que de cada quilômetro da extensão da Castelo Branco, eu duplico 3 quilômetros de uma rodovia comum. Não, governador, eu tenho que explicar. Não, é isso ou não é, Nori? É isso, eu falei isso para o Tidei, sim. Então você volta e me arruma os projetos de duplicação da Rondon. E foi assim, eu saí com o Nori pelo interior, porque o Nori queria ser candidato a deputado federal, né? E eu saí com ele pela Noroeste, ele era de Penápolis de origem, para divulgar isso, né, para mobilizar. Aonde a gente ia, falava, vocês têm que reivindicar a duplicação. O cara, mas como? Isso é tema de campanha? Não, já está certo, isso já está certo. Você reivindica que vai sair. Então, isso é uma história interessante. Nada mais E a outra história também é a do Hospital Estadual, que eu fui lá para conversar com o governador, ia toda semana, né? Você nunca abre mão de conversar com o governador, mesmo para ter opiniões políticas. Às vezes não é para pedir nada, mas para você saber o que está acontecendo no governo, né? E eu fui lá numa coisa dessa, ele falou, você não vai pedir nada para a campanha? Estava final de ano, a campanha do ano seguinte. Eu falei, o que tem no governo para eu pedir? O pessoal tem pedido aí camisa, jogo de camisa, bola. Eu falei, não, isso aí não quero. Não, você pode pedir, olha, posso pedir? Então eu vou pedir, eu quero um hospital novo para Bauru. Como assim? Aí eu contei a história do hospital de base, contei a história do Hospital Manuel de Abreu, contei a história do Salles Gomes, né? Do que Bauru tinha, e o que Bauru estava reduzido, né? É só o hospital de base, que era um hospital de 50 anos e estava para entrar em crise física, né? Não esta que nós vimos aí recentemente de assaltos e outras coisas mais. Né? E aí ele falou, então faz o pedido. Você está com o pedido aí? Eu falei, não. Então eu abri a pasta e peguei um papel timbrado meu, fui na máquina de escrever da secretária do Quércia e bati certinho aquilo lá. Ele despachou, fez um despacho tão assim significativo, né? Diferente dos despachos comuns dele, e ele disse, pode levar lá para o Pinote e já dá início nisso. Eu saí dali e fui lá no Pinote. Cheguei lá, o Pinote, quando leu o despacho, falou, mas parece que é para valer, Tidei. Eu falei, mas é para valer? É para valer. É para valer. Aí ele pegou o telefone e ligou. Ele era de Campinas também, né? Professor lá da Unicamp, com um amigo do Pinote Quércia, era o secretário da Saúde. Secretário da Saúde. Né? E o Pinote, José Aristodemo Pinote, né? Disse, Orestes, que era o Quércia, né? Orestes, o Tidei está aqui com um pedido, mas é para valer, o Pinote. Ora, não sei o quê. Aí o Pinote falou, o italiano disse que é para tocar para frente. Você não quer um hospital de 200 leitos que nós estamos importando da Argentina, turnkey, né? Vira chave, né? Que era um hospital pronto? Falei, não quero essas coisas prontas que não vai dar certo. Eu quero que você me veja um hospital com um projeto novo, um hospital aí que está aí, 400 leitos aí, é isso que nós precisamos em Bauru. São três entendeu? Conquistas importantes. E né? aí ele pegou e falou, então eu vou contratar o principal projetista de hospital do estado, que era o Pompeu, que é parente da Lalaia aqui de Bauru. Depois é que eu fiquei sabendo. E o Pompeu então fez esse projeto. Esse projeto então começou como projeto no final do governo do Quércia,
né? E começaram as obras no governo do Fleury. Eu fui depois, no início do governo do Fleury, no prefeito que era o Iso, e falei, olha, tem que doar um terreno, porque nós ganhamos um hospital de 400 leitos, então nós precisamos de um terreno. Aí o Iso falou, olha, a prefeitura tem terreno. Eu falei, não, eu quero escolher esse terreno. Aí o Iso falou, então você escolhe, onde é que você vai escolher? Eu falei, eu vou escolher do lado da Unesp, porque esse hospital ainda vai ser o hospital escola da Faculdade de Medicina da Unesp. E você acredita? Eu falei, eu acredito. Você acredita ainda? Acredito ainda. Que bom, acredito que ainda. Bom. Uma faculdade de medicina da Unesp. Faculdade de Medicina da Unesp e o Hospital Estadual Unesp de Bauru? Da Unesp de Bauru. Né? Okay. Já era para ter acontecido isso, porque houve um aumento de vagas na Faculdade de Medicina de Botucatu, sim, que poderia ser o embrião da Faculdade de Medicina de Bauru. Você tá dando Agora, o pessoal político bobeou, não foi atrás. O prefeito de Botucatu e os políticos lá são competentes, né? E eles então não deixaram acontecer esse desvio, certo? Mas nada mais coerente, né? Nada mais racional, né? Então o hospital saiu lá por isto, né? E lógico, porque está perto da estrada, a gente colocou ali perto da estrada, né? E tal, escolhemos o terreno, acesso fácil, né? Pela Rondon, colado pelas outras estradas, você tem um acesso rápido e está ao lado da universidade. Que cumpre o papel de hospital fechado, exatamente, né? Ali você tem o colégio técnico para baixo, que também é da Unesp, e o hospital está lá. Então essas três histórias são histórias interessantes, porque demonstram que a gente precisa estar ligado, né? Precisa estar sintonizado com as necessidades da cidade e precisa não deixar também passar uma oportunidade, né? Não como deixar essas passar duas, como essa, oportunidade, né? E ao contrário de pedir coisas para os seus amigos, você tem que pedir coisas para a coletividade. É isso aí. Você tem que falar sério. Falar sério, porque a proposta é essa mesmo, né? Esse programa, eu vou falar muito pouco, essa é a ideia. É deixar que o convidado se expresse, conte sua história, conte a sua proposta, enfim. Para falar sério. Se é para falar sério, eu não vou ficar interrompendo, não vou ficar atendendo e-mail, não. É deixar falar mesmo, se você tem história para contar, ou tem projeto interessante, projeto político, projeto social, projeto em benefício da população, vem aqui e você vai ter oportunidade de exibir, com certeza vai retumbar pela internet e será tema de discussão de internautas, porque tem vários grupos na internet discutindo a política local, a política estadual, a política nacional. Então a coisa deixou de ser de cima para baixo, agora é democracia plena, é para valer. Bom, nem tudo são flores, ou pelo menos foram flores. No próximo bloco, ou no próximo programa, nós vamos falar do viaduto inacabado, porque aí você vai contar o que tem de fato por debaixo do viaduto, por de cima do viaduto, o prolongamento do viaduto, enfim. Vamos tirar limpo e vamos falar seriamente, vamos falar sério sobre o viaduto inacabado, ok? Perfeito. No próximo bloco.